Os anos 2000. Sem sombra de dúvidas, foram tempos grandiosos no cenário nacional de motos, considerada uma época dourada pelos amantes das duas rodas. Nesse período, a categoria de motores de 250 cilindradas invadiu o mercado brasileiro com força total. Elas eram indiscutivelmente mais atraentes, mais fortes e não custavam um olho da cara para se ter na garagem. Uma coisa era certa: todo mundo queria ter uma moto grande para chamar de sua. E a partir disso, se dava início a uma batalha entre as gigantes japonesas, Yamaha e Honda, que disputaram uma corrida insana para mostrar ao público quem tinha a melhor 250 do mercado. E foi nesse cenário competitivo que nasceu a famosa Fazer 250. A moto era portadora de uma mecânica extremamente confiável e um visual esportivo, que combinava isso com um ótimo desempenho, economia de combustível e um conforto excepcional. Esses atributos fizeram dela uma das motos mais amadas do país. De lá para cá, foram diversas mudanças visuais e estruturais na moto, que já teve muitas edições especiais e versões diferentes. Porém, o velho e consagrado motor de 21 cavalos é mantido praticamente inalterado até hoje. E embora isso não tenha agradado a todo mundo, um upgrade no motor da Fazer não parece ser algo presente nos planos da Yamaha. Atualmente, ela é conhecida como FZ25, e a moto traz consigo um visual bastante futurista e bem diferente de sua primeira geração, quando ela ainda era chamada de YS Fazer. Bem, o novo visual da moto tem sido alvo de muitas piadas e memes. Um dos apelidos mais comuns é o famoso cara de robô. E também há quem diga que a Fazer está muito parecida com o personagem Jaspion, da clássica série de ação japonesa. Nossa, que bacana! Ele se chama Jaspion. Oi. Mas se por um lado, há muitas piadas, do outro, existe uma grande parcela de fãs que abraçaram o novo visual da Fazer e são extremamente apaixonados por essa moto, que está entre as mais vendidas do país. Nesse vídeo, iremos conhecer a origem da Fazer e acompanhar a sua evolução ao longo de sua existência. Isso inclui a sua mudança brusca, onde as alterações visando melhorias trouxeram também uma fama indesejada para ela, e isso tem colocado em dúvida a qualidade e confiabilidade conquistada pelo nome Yamaha ao longo dos anos. Olha o que acontece com a Fazer nova. A Yamaha até agora não se manifestou? Não se manifestou. Tá? A Yamaha não se pronuncia, então nós ficamos com suposições. A história da Fazer 250 começa quando a Yamaha percebeu o crescimento e a boa aceitação desse segmento no Brasil. Para aqueles que possuíam uma 125 ou 150, o sonho de ter uma moto maior e mais forte se tornava possível com uma 250. Na época, a marca já tinha muita experiência em produzir motos dessa categoria no Japão, mas sabia que o mercado brasileiro tinha preferências e necessidades bem diferentes do que eles estavam habituados. Por isso, eles decidiram construir um projeto específico para o Brasil. E assim nascia a ideia da criação do projeto YS250, que mais tarde ficaria conhecida como Fazer. A produção dela envolveu uma intensa pesquisa de mercado e o desenvolvimento de novas tecnologias, além da realização de muitos testes. A Fazer foi apresentada ao público
na 8ª edição do Salão das Duas Rodas, que ocorreu entre os dias 18 e 23 de outubro do ano de 2005. O nome Fazer vem de uma linha de motos de alta cilindrada da marca. A família FZ conta com outros modelos, sendo a primeira delas a FZ 400, uma moto esportiva lançada em meados da década de 80 lá no Japão. O sucesso trouxe a expansão da linha FZ, que já teve modelos e motores para todos os tipos de pilotos. Mas o modelo que inspirou a Fazer brasileira foi a lendária FZ6N. O modelo de 600 cilindradas havia sido lançado em 2004 e fazia um sucesso estrondoso no mercado internacional. O designer da Fazer 250 tentava reproduzir as linhas agressivas e aerodinâmicas da FZ6, porém, ela trazia consigo tudo aquilo que fazia a cabeça do brasileiro na época. Na dianteira da moto, o clássico farol redondo era preso em suportes cromados que também seguravam as setas. Acima dele estava o painel, que era igualmente arredondado e possuía tampas cromadas. Os mostradores analógicos indicavam a velocidade e o RPM, enquanto na pequena tela de LCD haviam informações importantes, como o indicador do nível de combustível, odômetro e um relógio, além de medidores Trip A e Trip B. Na parte superior, as 3 luzes indicavam o farol alto, o alerta da injeção eletrônica e a luz de neutro, complementando esse, que era um painel bem completo para sua época. O seu tanque de combustível era robusto e possuía um toque de esportividade nos seus defletores, que eram estilizados em formato de Z. O banco escalonado em 2 níveis se encaixava perfeitamente à ampla rabeta da moto, que trazia no grafismo o nome Fazer, estampado em uma fonte estilizada. Já a lanterna traseira era uma peça única e trazia consigo a luz de freio e os piscas embutidos nela. E sobre o acabamento na lateral da moto, era claramente de um nível superior, tal como os de suas irmãs maiores da mesma época. As tampas laterais dividiam a cor predominante da moto, ao mesmo tempo em que pareciam formar um desenho único, com os suportes de pedaleiras do garupa, os quais eram pintados na cor prata. A moto vinha de série com rodas de liga leve, cujo o seu desenho triplo ondulado trazia um estilo exclusivo para ela. Tudo isso era montado sob um quadro de berço duplo, feito de aço e extremamente resistente. O motor escolhido para equipar a Fazer já possuía uma boa fama lá no Japão, onde inicialmente ele era utilizado em uma moto feita para manobras, conhecida lá como Tricker 250. Embora ele desempenhasse bem seu papel na Tricker, não foi uma tarefa simples transferi-lo e integrá-lo à Fazer. O motor precisou passar por alguns ajustes para se adequar perfeitamente a uma moto destinada ao uso urbano. Para atender às demandas de uso em cidades e rodovias, esse motor precisou passar por algumas modificações em sua taxa de compressão, o que resultou em um pequeno aumento de potência e torque. O sistema de alimentação foi substituído, deixando para trás o velho carburador e adotando o sistema de injeção eletrônica. As mudanças ainda afetaram a transmissão, que passou a ter relações mais curtas nas primeiras e mais longas nas últimas. A refrigeração a ar foi mantida, mas um radiador de óleo foi projetado para ele. O motor monocilíndrico tinha 249 cilindradas e era cadenciado em 4 tempos, com 2 válvulas no cabeçote, e ele era capaz de gerar 21 cavalos de potência, em suas incríveis 8.000 rotações por minuto. Enquanto o torque era de 2,1 kgfm, ao atingir incríveis 6.500 rotações por minuto. O motor da Fazer era acionado com toda a praticidade e o conforto da partida elétrica. Mas o que isso representa nas pistas? Bom, segundo os testes realizados na época de seu lançamento, com esse conjunto, a Fazer podia alcançar uma velocidade final de aproximadamente
150 km por hora. E embora possa parecer pouco para uma 250, é uma velocidade final bem aceitável, uma vez que ela é uma moto projetada para o uso urbano. Sendo assim, o foco principal dela são as retomadas e arrancadas, que garantem uma maior segurança em ultrapassagens, além de manter uma boa velocidade em subidas, mesmo com garupa. A Fazer conseguia ir de 0 a 100 em aproximadamente 8 segundos após a largada. Já o consumo da moto ficava entre os 26 e 30 km por litro, enquanto no tanque dela cabiam 19,2 litros, incluindo a reserva. A Fazer era considerada uma moto bem leve, pesando apenas 137 kg de peso seco e 153 kg em ordem de marcha. Conhecida por sua ciclística excelente, a moto tinha a suspensão dianteira simples e sem ajustes. O garfo telescópico tinha 120 mm de curso. Já na parte traseira, a balança de aço dava suporte à suspensão do tipo ProLink. Ambas as rodas eram de liga leve e tinham 17 polegadas, calçando pneus sem câmara de ar. Para segurar a moto, o sistema de freios ficava por conta do freio a disco na dianteira, enquanto na traseira ainda era o freio a tambor. O sucesso foi inevitável. A Yamaha tinha agora em suas mãos a sua mais nova galinha dos ovos de ouro. Logo após o seu lançamento, a Fazer foi eleita a moto do ano em sua categoria. O merecido título concedido pela revista Duas Rodas colocou a Fazer à frente de sua arquirrival, que era ninguém menos que a Honda Twister. Apesar de ter sido lançada um pouco mais cara, a Fazer se destacava em vários aspectos, e assim ela foi a vencedora nos anos de 2006 e 2007, conquistando seu espaço e milhares de fãs pelo Brasil e pelo mundo. E não, você não ouviu errado. Apesar da Fazer ser uma moto fabricada para o Brasil, a partir do ano de 2007, ela começou a ser exportada para países da Europa, Japão e Estados Unidos. Entretanto, lá, ela ficou conhecida como YBR 250, diferentemente do Brasil, onde era chamada de YS. E não demorou muito até que surgisse a primeira edição especial. No final do ano de 2007, a Yamaha apresentou ao público a versão Limited Edition da Fazer. Ela se destacava da versão de série por alguns detalhes, como por exemplo a pintura, que era totalmente em preto, incluindo o seu motor e o quadro, além dos detalhes de acabamento que vinham pintados em preto fosco. E claro, sem se esquecer dos clássicos piscas que vinham com lentes cristal. A Fazer Limited Edition tinha como propósito agradar um público que buscava por mais sofisticação e exclusividade. E embora ela não possuísse alterações em sua parte mecânica, o preço dela era superior em comparação com sua versão comum. Mas se você está pensando que isso atrapalhou os números de vendas, é aí que você se engana, pois as 5.000 unidades produzidas da moto praticamente sumiram das lojas, obrigando a Yamaha a produzir outra fornada da edição especial da Fazer, que para a felicidade de seus criadores vendeu como água. Avançando um pouco mais no tempo, chegamos ao ano de 2009. Nesse ano, a Yamaha apresentou o modelo da Fazer que seria lançada em 2010. E contrariando o que muitos pensavam, a moto não sofreu grandes mudanças, apenas um pequeno facelift. Mas o que havia mudado na moto? Bem, basicamente as mudanças se concentraram em duas partes da moto, que foram no seu painel e em seu escapamento. A Fazer 2010 tinha um painel visualmente mais esportivo. O novo fundo, juntamente com a nova moldura, melhoraram a visualização dos mostradores de velocidade e RPM. Já o escape recebeu melhorias internas, adotando uma sonda lambda e um novo catalisador que diminuíram a quantidade de poluentes emitidos pela Street da Yamaha, que mudava para se enquadrar nas regras do temido Promote 3. A nova ponteira do escapamento agora era mais moderna e vinha de série na cor preta, enquanto a proteção anti-queimadura vinha na cor prata.
Antes que o ano acabasse, a Yamaha ainda trouxe uma versão atualizada da Limited Edition, que agora tinha o grafismo das carenagens e os filetes das rodas na cor dourada. E tudo parecia ir muito bem com a Fazer. Porém, eis que surgem diversos relatos preocupantes sobre a moto e um suposto problema com ela, o que levou a Yamaha a investigar mais a fundo, e o resultado foi um recall em grande escala. Donos de Fazer, dos modelos fabricados entre 2006 até 2008, foram convocados. O motivo do chamado? Corrigir uma falha de natureza gravíssima que podia, literalmente, colocar em risco a vida de quem estivesse sobre a moto. Mas o que havia acontecido com ela? Aparentemente, um erro de projeto, localizado em algumas peças responsáveis pela articulação do sistema de link da suspensão. Ocasionavam o travamento e quebra da mesma, o que fazia com que a moto literalmente caísse sobre a roda. Acompanhem esse relato impressionante do jovem que por muito pouco não se machucou durante o incidente com sua Fazer. Coisa que eu esqueci de deixar claro a respeito desse recal, cara, não deixa de fazer ele não, tá? Porque eu vou estar botando as fotos aí, a minha moto caiu sobre a roda, cara. Sorte que não causou um acidente grave, entendeu? Faz isso, isso é importante. Se você não tem certeza que foi feito, camarada, dá um pulinho lá na Yamaha e pergunta, entendeu? Leva o documento, fala, poxa, vê se foi feito o recalque dessa moto, por favor. De fato, esse foi um problema sério, que aterrorizou muitos donos de Fazer. Além disso, não havia um meio de se prevenir, já que aquilo era como uma bomba relógio, sendo apenas uma questão de tempo até ocorrer. A segunda geração da Fazer foi apresentada ao público no final do ano de 2010, e em cada parte da moto estava bem claro que aquela era uma resposta direta, da Yamaha à sua concorrente. Dessa vez, a moto passou por uma transformação das grandes, tendo praticamente todo o seu design inspirado em modelos de alta performance da marca. O farol, que antes era arredondado, passou a ser do tipo diamante. Ele recebeu uma nova lâmpada e prometia ser mais eficiente. O seu design era nitidamente inspirado na lendária FZ6. O painel também estava diferente. Ele foi substituído por um do tipo misto, onde o mostrador de RPM ainda era analógico. Porém, o restante das informações agora eram exibidos em uma pequena tela de LCD. O design do painel também seguia o mesmo padrão das motos de alta cilindrada da marca, como a FZ6 e a XJ6, que estavam entre as motos mais cobiçadas naquela época. Um novo conjunto de carenagens agora vestiam o tanque da Fazer. Na parte traseira, a rabeta tinha um novo design com linhas ascendentes, alças de apoio do garupa redesenhadas e uma nova lanterna, que era inspirada no estilo esportivo da fantástica R1. Tá achando muito? Calma que tem mais. As rodas de 3 raios foram substituídas por modelos de 5 raios, que cá pra nós casaram muito bem com o estilo renovado e moderno da segunda geração da Fazer. Ainda houveram alterações na parte estrutural da moto, como por exemplo na suspensão traseira, que recebeu melhorias, onde o sistema de link passou a equipar rolamentos ao invés de buchas. E o tão aclamado freio a disco na roda traseira agora era uma realidade. Entretanto, apesar de inúmeras inovações, o motor da Fazer permaneceu inalterado, sem qualquer modificação. A moto foi lançada nas lojas no começo de 2011, custando aproximadamente R$11 mil, e estava disponível em 3 cores, sendo elas vermelha, preta e a clássica roxa. Avançando um pouco mais no tempo, chegamos a outubro de 2012, onde a Yamaha, em uma celebração aos bons resultados, nos campeonatos de motovelocidade, lançou a edição especial Racing Blue. A moto vinha com grafismos e pinturas exclusivos, inspirados nas YZR M1 do norte-americano Ben Spice e do espanhol Jorge Lorenzo, que na época eram pilotos oficiais do Team Racing da Yamaha no MotoGP. A Krypton e a Factor
também receberam os grafismos exclusivos na época. E nessa mesma época, chegava ao mercado a Phaser Blueflex, que acabou entrando para a história como a primeira 250 do mundo a adotar o sistema bicombustível. A partir do modelo 2014, a 250 da Yamaha passou a ter duas versões, sendo uma delas um modelo base, movida apenas a gasolina, enquanto a outra era uma atualização do modelo Blueflex. O modelo a gasolina trazia as cores e o grafismo padrão, já a Blueflex estava disponível apenas em duas cores, que eram a branca e a azul, mas certamente o charme dessa versão era o seu motor e a sua lateral, que eram pintados em preto. E os piscas com lentes brancas estavam de volta. Na mesma época, surge no mercado mais uma edição limitada da Phaser, a curiosa Phaser Black Edition. O modelo 2015 da Phaser foi apresentado ao público em meados de 2014, e entre as poucas mudanças presentes nela, estavam um retrovisor novo, uma nova capa de banco antiderrapante e um novo acabamento no bloco óptico. As diferenças entre o modelo movido a gasolina e a versão Blueflex eram apenas no grafismo das motos. Nesse caso, a Blueflex podia ser facilmente reconhecida pelo seu grande adesivo no tanque, o qual trazia o nome Phaser. E no final de 2015, nascia a terceira geração da Phaser. Nessa época, o painel da Phaser foi substituído por um completamente digital. O tanque de combustível passou por uma transformação, agora com abas maiores e mais pontiagudas. E olha só, ganhou uma tampa no estilo aeronáutico, mas, como nem tudo são flores, deu uma enxugada na capacidade, perdendo 1 litro pelo caminho. E em 2017, já não existia mais uma versão da Phaser apenas a gasolina. O motor Blueflex passou a ser a única opção disponível da 250, que estava prestes a passar por sua maior e mais polêmica mudança. Ainda era 2017, e enquanto o mercado nacional de motos experimentava o gosto amargo de uma queda absurda nas vendas, a Yamaha estava cheia de motivos para comemorar. O final daquele ano representava o início de uma nova era na história da Yamaha Phaser, que entrava em sua 4ª geração. À primeira vista, era uma outra moto. Visualmente, ela estava mais robusta e podia ser facilmente confundida com uma moto de maior cilindrada. A nova FZ25 foi um projeto desenvolvido em conjunto pela Yamaha do Japão, Índia e Brasil, e a mudança radical era inspirada nos modelos da linha MT. A moto veio com a iluminação de seu farol e lanterna em LED, o que na época era algo exclusivo em sua categoria de 250 cilindradas. Ambas as suspensões sofreram mudanças. A dianteira passou a equipar tubos de 41 mm. Já na parte traseira, a suspensão perdeu o link presente na geração anterior. Com isso, a moto perdeu um pouco de conforto em retas, porém ficou melhor nas curvas. Ela também ganhou um novo guidão, e o seu tanque de combustível agora é envolto em muitas carenagens. As novas rodas de liga leve têm 10 raios, e são ligeiramente mais largas que as da versão anterior. O escapamento foi redimensionado, e passou a ser mais curto e grosso. A moto também recebeu o sistema de freios ABS nas duas rodas, e um novo painel digital com iluminação âmbar. Na parte de motorização, foram feitas algumas mudanças no sistema de alimentação, o que trouxe um ganho aproximado de meio cavalo de potência. Além disso, a Phaser se tornou ainda mais econômica, chegando a fazer incríveis 35 km por litro. Mas claro, esse resultado depende muito de quem está em cima da moto. Talvez não funcione com burros. O novo banco, agora bipartido, perdeu alguns pontos em questão de conforto do garupa, mas em compensação ganhou mais elasticidade nas curvas e melhorou o encaixe do piloto na moto. O chassi da Phaser, que antes era do tipo berço duplo, passou a ser do tipo diamante, com o motor fazendo parte da estrutura.
Inicialmente, a moto estava disponível em 4 cores, que eram a branca, preta, azul e vermelha. Ao longo dos últimos anos, a moto seguiu sem grandes alterações, apenas substituindo cores e mudando o estilo dos grafismos. Nesse tempo, ela também ganhou algumas versões especiais muito bonitas, inspiradas em super-heróis da Marvel. E a versão 2022 da Fazer recebeu um novo farol, com luz diurna em LED, que conta com um projetor de LED, e deixou a moto com um visual ainda mais futurista. A famosa cara de robô, como muitos têm chamado. Na versão mais recente, para o ano de 2024, a moto está indo cada vez mais para o lado dark. As cores principais estão perdendo aquele brilho e dando lugar a tons mais escuros, que estão cobrindo a moto quase por completo. Atualmente, a Fazer também virou motivo de piada para algumas pessoas, e isso tem deixado muita gente com um pé atrás no que diz respeito à sua confiabilidade. O motivo seria o surgimento de um suposto problema crônico na moto, a temida trinca no chassi. Um verdadeiro pesadelo para todos os proprietários de Fazer. Inúmeros relatos circulam pela internet, com donos de FZ25 descrevendo trincas no chassi, muitas das vezes com a moto partida ao meio. A situação se complica ainda mais, pois aparentemente a Yamaha tem tratado os casos de trinca no chassi como mau uso, e isso tem gerado uma revolta por quem diz se sentir lesado. Há quem atribua a culpa das trincas no chassi da moto exclusivamente ao famoso grau, o que poderia caracterizar um caso de mau uso. No entanto, também existe outro motivo por trás desse suposto defeito. Tudo indica que a instalação inadequada de acessórios, como o popular slider de proteção, tem sido apontada como uma possível causa das trincas no chassi. Visualmente, o novo quadro da Fazer parece mesmo estar mais frágil, e parece que as trincas estão surgindo no local onde as soldas foram feitas. Porém, nem todos os casos são iguais. Alguns se esforçam bastante para quebrar a moto, como podemos ver nessa imagem que está rodando pela internet. Isso sim, que é dar sorte pro azar. E aí, você tem uma Fazer? Eu vou querer saber qual é a sua opinião sobre isso. Será que é um problema crônico? Será que a Yamaha deu uma escorregada na hora de projetar esse novo chassi da Fazer? Ou será que tudo isso é só falta de cuidado de alguns donos? Pode soltar o verbo nos comentários. Tô morrendo de curiosidade para saber a sua opinião sobre essa história toda. E essa foi a história da Yamaha Fazer 250, uma moto que é tipo o puro suco do sucesso. Ela foi lançada numa época cheia de incertezas e olha só, conseguiu superar todas as barreiras, se tornando uma das motos mais queridas do Brasil. E lembre-se, se você gostou, deixe um like para nós. E se quer ver mais vídeos como esse por aqui, inscreva-se em nosso canal e ative o sino de notificações para receber em primeira mão tudo o que estamos preparando por aqui. É isso, pessoal. Nos vemos em breve na próxima história.